Muito bem, irmãos, para nós que ficamos aqui, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos, que é o livro que nós estamos estudando já há algum tempo, né? Há bastante tempo, para falar a verdade, desde que eu cheguei. E por ele ser bastante rico em conteúdo e a gente também às vezes dedicar a escola dominical para outros tipos de assunto, a gente ainda não terminou. Mas ninguém tem pressa. A gente tem buscado expor aqui cada versículo com o máximo de profundidade que nós conseguirmos, que estiver ao alcance nosso, né? E por isso nós estamos ainda no 14, mas já está acabando, são 16 capítulos, tá? Nós estávamos estudando o trecho dos versículos de 5 a 12 do capítulo 14, mas pelo menos até o 6 a gente foi semana passada, a gente se deteve aqui em algumas questões, e eu queria então dar continuidade a isso a partir desse texto. Então vamos lá para Romanos 14, do 5 ao 12. Tá bom? E aí os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra do Senhor e depois nós vamos proceder aqui ao estudo do texto. Romanos 14, do 5 ao 12. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos? Nos diz assim: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém. Vamos então, meus irmãos, reler aqui o versículo 8. Daí você já pode guardá-lo para nós lermos aqui ao final, tá bom? Versículo 8. Vamos ler juntos o versículo 8? Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Grandioso Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez suplicar ao Senhor pelas nossas vidas, sabendo, ó Deus, que somos pequenos, somos insignificantes diante da Tua grandeza, e assim mesmo o Senhor fala conosco, o Senhor nos abençoa e o Senhor nos aproxima de Ti. Oramos para que esse seja mais um momento de aproximação do Senhor, e que as nossas mentes estejam voltadas para a Tua palavra. Sabendo, Pai, que por meio dela e apenas por meio dela Tu falas conosco. Que assim, ó Deus, todo pensamento seja levado cativo à Tua presença. E que as nossas mentes e corações não divaguem, mas estejam concentradas naquilo que o Senhor tem a nos dizer. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que está em discussão aqui? Nós temos agora Paulo falando, a partir do capítulo 12 até o final aqui da carta aos Romanos, Paulo falando na prática de algumas coisas que dentro da fé nós temos que começar a fazer, dado esse conhecimento que nós temos da parte doutrinária dos versículos, ou melhor, dos capítulos de 1 a 11. Quando nós chegamos aqui, a questão da debilidade na fé é algo que o apóstolo Paulo vai abordar nesse capítulo. E isso nós dizemos por quê? Porque nós sabemos que, muito embora a igreja seja uma comunidade que pregue a palavra, a igreja seja uma comunidade que tenha a proposta de uma visão só, nós sabemos que nem todo mundo na fé caminha no mesmo ritmo. Nós sabemos que existem algumas pessoas para as quais algumas questões são muito mais importantes do que devem ser, e é por isso que Paulo dá o exemplo de comer. Alguns julgam que podem comer de tudo, outros dizem que algumas coisas não podem, e a gente já discutiu isso culturalmente nas aulas anteriores, por isso eu não queria voltar aqui. O apóstolo Paulo então recomenda que a igreja seja um ambiente, nesse sentido, extremamente acolhedor. Não é para que nós acolhamos o erro, tá?
é uma coisa que o apóstolo Paulo deixa claro aqui nesses versículos. A igreja deve tolerar, a igreja deve acolher aqueles que, mesmo que tenham algumas opiniões diferentes sobre essas questões secundárias, como o que comer, se essa pessoa está se propondo a servir ao Senhor e não a caminhar segundo o seu próprio pensamento, nós devemos acolhê-las e nós devemos tratá-las como irmãos e como irmãs. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, tá? Então, qual é o ponto definidor dessa tolerância que a igreja deve ter? Ao erro, nunca, mas na sinceridade de coração de quem tem aspectos secundários ainda não resolvidos, nós devemos acolher. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé. A pessoa que é débil na fé tem fé. Esse é o pressuposto, tá? A pessoa que tem ainda aspectos secundários tidos como mais importantes, essa pessoa tem fé. E aí o versículo 4 vai dizer assim: para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. O que isso significa? Que se você tem ainda dilemas na sua cabeça sobre aspectos como comer, o que se deve comer, você está fazendo isso por preocupação ao serviço do Senhor. Então, essa conduta a igreja deve acolher. E a recomendação é essa: não discuta opiniões, tá? Não adianta a gente querer tentar mudar esse tipo de situação. A gente ensina a verdade, mas o que você vai pôr na sua mesa para você comer é problema seu, tá bom? Coisa sua. E é como eu sempre recomendo: se você é daqueles que não come carne vermelha e só come peixe, não convide o pastor para almoçar, tá certo? Porque o pastor não gosta de peixe. Dito isso, irmãos, vamos prosseguir aqui. Oi? Come salada, faz alguma coisa assim, aqueles stick de frango lá que tem congeladinho no mercado, pode fazer aquilo lá que é sucesso, como dizem os jovens. Muito bem, então, irmãos, eu quero que isso fique muito bem definido na mente de vocês. Caso alguém não se lembre, muito embora a gente já tenha falado isso, por que as questões de comer são questões que estariam em discussão naquela época? É porque aquela era uma parte do mundo que não foi criada na lei de Deus. Os romanos, por serem cidadãos de Roma, por ser ali a sede do Império Romano, aquela região não foi a região que recebeu a lei de Deus como revelação primária, como Israel recebeu. Eles não foram criados na sabedoria da palavra de Deus, foram criados na sabedoria dos seus próprios filósofos e a cultura idólatra. Então, quando a igreja começou a chegar em Roma, o dilema daquelas pessoas era o seguinte: a mesma carne que é comprada para sacrificar-se aos deuses falsos pode ser comprada para consumo dos cristãos? Isso tem problema? Paulo vai dizer: gente, crê, versículo 2, que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Ou seja, tem pessoas que vão ter problema com isso, que não vão querer comprar a mesma carne do mercado lá, onde os pagãos também compram para sacrificar a seus próprios deuses. Outros vão dizer: gente, é carne. Quem criou a carne foi Deus. E se Deus criou, então é bom. Então vá em frente e coma sem problema, sem dificuldade. Essa é a tese que Paulo sustenta, não só aqui, mas em todos os outros pontos onde ele fala sobre isso, tá? Mas se você, por questões de consciência, ainda não está certo, não está pronto para fazer esse tipo de coisa, então não se preocupe com isso. Comer é secundário. Comer. E é uma coisa que sempre que eu exponho esse texto, eu gosto de ressaltar. O apóstolo Paulo foi sábio aqui, irmãos, porque ele falou de comer, ele não falou de beber. Porque às vezes a gente faz isso, a gente pega que um texto diz sobre uma coisa e aplica em outra. Se o apóstolo Paulo estivesse falando de beber aqui, ele teria dito: quem bebe não despreze o que não bebe. Mas ele disse: come, é diferente, tá? E por que é diferente? Porque ninguém vai ficar embriagado por comer. Você pode até temperar a sua carne do churrasco na cerveja, mas isso não vai embebedar as pessoas que comem o churrasco, tá? Então, é diferente. Comer e beber são coisas diferentes e a Bíblia os trata de maneira diferente. Quanto a beber, existem regras específicas. Agora, quanto a comer, isso é um ponto que cada um vai agir de acordo com a própria consciência. Aí, se você falar assim: pastor, mas a Bíblia fala se pode ou se não pode comer? Aí eu digo para você: fala.
A Bíblia diz lá em 1 de Timóteo, capítulo 4, que não existe razão para proibir o consumo daquilo que Deus criou para ser comido. Se existe algum uso idólatra ou pagão das coisas que Deus criou, isso é por causa da perversão que existe no coração do homem de criar outros deuses para si. Agora, imagine que a gente está aqui discutindo, por exemplo, a gente já passou dessa fase, né? Mas eu acho que nesse ponto a discussão é igualmente válida. Digamos que você esteja querendo aqui discutir se pode ou não pode ter bateria dentro da igreja. Acredite se quiser, algumas igrejas ainda estão em dúvida quanto a isso, tá? E aí algumas pessoas vão dizer, mas é claro que não pode ter bateria. Você já viu as bandas que usam bateria? Irmãos, aí eu digo para você, o Gé já ficou bravo, já achou que a gente vai proibir a bateria. Não é isso não, viu, Gé? Mas é só você pensar assim, instrumento musical, meus irmãos, é uma forma do homem expressar a criatividade que Deus deu para ele. E se você lembrar, quem foram as pessoas que criaram os instrumentos musicais? Os instrumentos de sopro, os instrumentos de percussão. Você vai ver lá em Gênesis 4, é a família que teve a sua origem a partir de Caim, não a partir de Sete. Foi a linhagem ímpia que criou os instrumentos musicais. Mas é criatividade que é prova de que Deus é o autor dessa parte no homem. O homem é criativo porque ele foi criado por um Deus criador. Então o homem não cria a partir do nada, ele pega a matéria-prima que já existe e cria um uso para ela. E aí, irmãos, eu não estou querendo dizer que a gente precisa discutir isso. A gente tem que pensar assim, se Deus criou, pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal. Você pode comprar uma guitarra para tocar na igreja, pode comprar uma guitarra para tocar fora da igreja, pode louvar ao Senhor, ou pode louvar a si mesmo, ou outras coisas, com as coisas que Deus criou. Comida funciona da mesma coisa, da mesma forma. Isso ficou claro, irmãos? Ficou claro? Então é assim, tem problema comer essas coisas, entre aspas, sacrificadas a ídolos? A resposta, não tem. Porque não foi o ídolo que criou. E o ídolo não contamina. O ídolo não tem poder de perverter a criação. Quem criou a carne que você come? Foi Deus. E se for Deus que criou, é bom e pode ser consumido sem problema nenhum, tá? Se você ainda assim não quiser, como diz o apóstolo Paulo aqui, nós vamos acolher você e não vamos discutir essa opinião. Comer é secundário. Secundário. Tá certo? Entenderam? Então, irmãos, continuando. Tem uma outra coisa que Paulo vai tratar, e essa ele trata mais longamente, porque a questão de comer são 4 versículos. 1, 2, 3, 4. Mas essa outra que Paulo está discutindo é do 5 ao 12. E é exatamente esse o ponto definidor da tolerância que a igreja deve ter com opiniões diferentes. Tá? É permitido que nós façamos diferença entre algumas opiniões dentro da igreja. Essa da questão do comer é uma. Você pode pensar diferente, se você quiser. Agora, tem outra que não. E o versículo 5 vai nos falar, meus irmãos, sobre qual é esse ponto em que a gente não pode permitir a discordância, tá? E o versículo 5 diz assim, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Do que Paulo está falando aqui? De opinião, de senso crítico, de posicionamento diante das coisas que este mundo, que este século cria. Esse ponto é um ponto em que Paulo dá o seguinte conselho para nós, versículo 5 ainda. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Vamos esmiuçar esse conselho? Quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, cada um, ele está falando de alguns ou de todos? Acabei de ouvir assim, cada um é cada um, né, pastor? Claro. Mas cada um faz referência a alguns ou a todos? O que vocês acham? A pergunta é, quem precisa ter opinião bem definida em sua própria mente? Cada um. Ou seja, todo mundo. Todo mundo tem que ter uma opinião formada sobre as coisas que dizem respeito ao dia, ao tempo que nós vivemos, tá? É por isso que o texto fala, um faz diferença entre dia e dia. O que Paulo está querendo dizer com isso? Isso foi falado semana passada, mas é só para você lembrar, né? Veja, por exemplo, o que Romanos 12:2, aí pertinho, fala. E não vos conformeis com este século, com esse tempo, com esse dia. No capítulo 13, versículo 11. E digo isto
a vós outros que conheceis o tempo. Paulo repete a mesma coisa em 14:5. Então, 12:2, 13:11 e 14:5 é a mesma coisa. Paulo está dizendo, ele usa aqui palavras diferentes, século, tempo e dia e dia, para designar a mesma coisa, a época. Nós temos que saber ler a nossa época, irmãos. Nós temos que saber o que é bom e o que é ruim da nossa época, tá? Isso todo mundo tem que saber, cada um, ou seja, todo mundo. E perceba que o apóstolo Paulo vai continuar o conselho dizendo assim, cada um tem opinião bem definida, percebeu? Bem definida, não é simplesmente uma questão de você repetir algo já dito por alguém, mas de você consolidar os porquês na sua própria mente. Então, quando alguém discutir com você sobre alguma coisa pertinente ao tempo que você vive, você jamais vai falar assim, olha, eu aprendi na minha igreja, o pastor ensinou que é assim, assim e assim. A questão não é essa, irmãos. A questão é que cada um de nós precisa mergulhar na palavra de Deus, a fim de que cada um de nós possa consolidar as suas opiniões. E olha a continuidade do conselho. Cada um tem opinião bem definida, onde? Em sua própria mente. Você viu? Então, isso é algo que pega todo mundo, indistintamente, todos os filhos de Deus, não importa o tempo em que eles vivam, e também a própria mente deles. Ou seja, quem deve elaborar os argumentos, nós estamos aqui como líderes, né, pastores, presbíteros, para te auxiliar no processo. Mas quem deve elaborar o argumento, quem é? Quem é? Somos nós. E aí eu vou te dar uma razão pela qual isso é importante de ser dito. Quem vai educar os seus filhos? Quem vai educar os seus filhos? O pastor? Os presbíteros? Os seus professores da escola dominical? Quem vai educar os seus filhos? Os pais. Aí eu pergunto para você, como é que você vai ensinar o seu filho a viver biblicamente e a ler a sociedade criticamente, se você não tem uma opinião definida na sua própria mente? E, irmãos, é como eu disse, semana passada eu comecei a provocar aqui, e aí bateu o sinal bem na hora. Então hoje eu vou falar no comecinho para não correr o risco de ser cortado. Vai chegar um momento em que os nossos filhos vão chegar e vão falar assim para nós, por exemplo, pai, mãe, se eu achar um molequinho na minha escola bonito, tem problema? Tem problema, irmãos? A resposta é assim, se você for um molequinho e achar um molequinho bonito, tem. Se você for uma menininha e achar um molequinho bonito, não. Mas por quê? Aí é que pega. Porque aí é que você vai perceber se todas as suas elaborações teóricas são coisas aprendidas, simplesmente assimiladas ou consolidadas. Tem hora que você vai poder... E é esse, na verdade, o grande argumento daqueles que questionam essas coisas. Porque eles vão dizer, e estão dizendo lá no nosso Congresso Nacional, hoje não, porque hoje é dia de recesso, porque esse povo trabalha bastante, né? Mas quando eles estiverem trabalhando lá no Senado, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, sabe o que eles vão falar? Eles vão falar assim, a nossa sociedade é patriarcal por herança cultural, ou seja, a gente tem aquela ideia de que o homem trabalha e a mulher fica em casa, e o homem tem que casar com uma mulher, e ele tem que ensinar os seus filhos que eles são meninos ou meninas, porque essa é uma herança aprendida. Mas e se isso mudar com o tempo? Nós também vamos ter que mudar. Por que é assim? Por que nos ensinaram assim? Por que a gente tem que obrigatoriamente ser assim? E aí as pessoas estão embarcando nessa, porque elas estão dizendo, verdade. Ensinaram a gente assim a vida inteira, mas isso não é mais. A gente pode mudar a cultura se a gente quiser. Porque, gente, há 10 anos atrás, não se discutia essa questão de você, obrigatoriamente, quando você fosse casar, você for procurar alguém do sexo oposto ao seu. Ninguém discutia isso. Homem, mulher, filhinhos. Essa é a família. A partir de um certo momento, as perguntas mudaram. As perguntas passaram a ser assim, por que tem que ser homem, mulher, filhinhos e filhinhas? E aí as pessoas estão começando a teorizar de uma forma diferente. Uma das teorias mais doidas que está em voga por aí, e coitado dos professores, porque eles têm que ensinar isso para os seus alunos atualmente, é assim, sexo
é uma construção social. Pastor, não entendi nada. Vou explicar para você. Basicamente, o que essa teoria diz é que você não nasce homem ou mulher. Você decide o que você vai ser a partir daquilo que você recebeu. Então, se você for tratado como uma menina, você vai querer ser uma menina. Se você for tratado como um menino, você vai querer ser um menino. Meus irmãos, isso tem argumentos biológicos que podem... olhe para baixo, para a sua constituição genital, e você vai saber se você é homem ou se você é mulher. Biológico. Agora as pessoas vão dizer, não, isso não quer dizer nada. Isso é uma coisa que a cultura está dizendo. Esse é o argumento. Para nós ele é ridículo, mas para outras pessoas ele faz sentido. Mas só porque eu nasci com genitália masculina, então eu tenho que ser homem agora? Essa que é a coisa que está sendo falada por aí. E disso você amplia o conceito, porque aí a questão da monogamia, por exemplo, já é uma situação que também as pessoas estão começando a discutir. Por que eu tenho que casar com uma pessoa? Por que eu não posso viver com duas? Inclusive, irmãos, acreditem se vocês quiserem. Já a experiência é que... Oi? Pois é que assim, o Código Civil brasileiro mostra a poligamia como um crime, né? Você não pode ter 2 contratos de casamento, 3 contratos de casamento, você pode ter 1 contrato de casamento. Mas já existem leis tramitando no nosso Congresso para esse item ser derrubado. Você acredita nisso? Para que as pessoas possam casar com quem elas quiserem, o tempo que elas quiserem, simultaneamente. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, isso parece fazer sentido na cabeça de alguns, mas aqui eu quero, não deve ter nenhum profissional do direito aqui, né? Mas apenas para vocês terem uma ideia da complicação jurídica desse negócio. Se uma pessoa casa com 2 e uma morre, para quem vai a herança? É complicação jurídica. Você entendeu? É coisa que o nosso Código Civil e as nossas leis não têm condição de definir ainda. Mas na cabeça de alguns, gente, derruba a monogamia. Vamos casar com quem você quiser. E se eu casar com uma pessoa e 5 anos depois me arrepender? Não. E 5 minutos depois eu me arrepender? Aí eu tenho que ficar casado o resto da vida? Espera aí, não é assim. Irmãos, é isso que eu estou querendo dizer. Essas coisas são apenas algumas amostras do que a nossa cultura tem dito por aí. Isso vai abraçar essas coisas mais amplas, mas também vai abraçar algumas questões mais particulares, como, por exemplo, a conduta. Se você tem influência e tem ingerência sobre o gênero masculino ou feminino que você vai ter... e outra também que eu já falei aqui para vocês. Vai tirar um passaporte hoje na Polícia Federal. Hoje, na hora que você estiver preenchendo lá o seu cadastro, você vai pôr o seu nome e na hora do gênero lá, quando você for informar o seu gênero, vai ter masculino, feminino, neutro e não desejo informar. E aí você vai ganhar um passaporte expedido pela Polícia Federal do Brasil. Eu fico imaginando as autoridades assim, por exemplo, dos Estados Unidos ou de outro país que for receber cidadão brasileiro, o cara olhar no passaporte assim, fulano de tal ou fulana de tal, sem gênero. Sabe, é um negócio que se você começar a cavocar, você vai começar a achar os projetos de leis mais malucos que existem. Arte do nosso Congresso Nacional, tá? Eu deixei para falar sobre esse assunto, meus irmãos, agora que a campanha política vai começar, que os candidatos estão surgindo. Então, volta e meia você vai perceber, se é que a gente também não possa tirar um dia inteiro, que não seja um dia de trabalho da igreja já, mas para a gente discutir essas coisas, porque é importante. Nós vamos votar esse ano, de novo. Oi. Imagina. Mas assim, eu sou professora e eu tenho alunos de 11 a 18. E quando você está dentro da igreja, os pais aqui, eles reconhecem que a educação é dos filhos, os pais educam os filhos. Mas se eu levasse o senhor a uma reunião de pais, e tanto nos maiores quanto nos menores, os pais falam para mim que a obrigação de educar os filhos deles é minha. E da professora. Tanto é que eu tenho uma amiga que a mãe chegou para a professora, para ela, e falou assim, hoje ela é coordenadora, o nome dela é Juliana, o que a senhora faz o tempo inteiro que não tirou
Não é. Eu dou aula no Dom Silvio. E esse é um outro preconceito também interessante, né? Eu dou aula no Dom Silvio, que é uma escola de centro, também não é de público lá, não. E são duas escolas que eu recebo isso. Foi de você, do meu filho. Olha, e eu acho que se a gente for olhar para as escolas particulares, né, você vai encontrar a mesma coisa ou pior. Então, não é uma questão de pobreza, de status social, não tem nada a ver com isso. É uma questão de valores internos. Então, irmãos, vejam, nós estamos aqui no meio dessa bagunça toda, literalmente. Nós somos o povo que vai atestar um único pensamento para uma sociedade que está em constante mudança. Então, esse é o desafio que nós temos como cristãos. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Eu estou falando de assuntos mais globais, que estão sendo discutidos mais amplamente, mas o texto, irmãos, vai falar sobre outras coisas que eu acho que a gente tem que atentar. A gente pegou esse aspecto macro do texto e ficou nele desde semana passada. Mas agora, eu quero provar para você que quando Paulo fala sobre opinião bem definida, ele não está pensando simplesmente nessas questões maiores de cultura, mas ele está pensando em coisas individuais também, posturas que nós tomamos no nosso dia a dia, que às vezes a gente não atenta e tal. Mas antes da gente continuar, se alguém quiser colocar mais algum ponto sobre isso que nós falamos, fique à vontade. Não? Não? Então tá bom. Continue aqui. Um dos argumentos textuais que eu uso, meus irmãos, nesse texto, que prova que essa questão da opinião bem definida tem que ser uma coisa de todo mundo, perceba só como que Paulo trata as coisas no versículo 6, que foi uma outra coisa também na semana passada, que a gente já viu, mas que eu quero e faço questão de falar novamente do mesmo jeito que eu disse. O versículo 6 diz assim, eu vou pegar o final dele primeiro para vocês entenderem a intenção de Paulo, tá certo? Olha só, leia o versículo 6 comigo. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. O que você tira disso? Que se você comer ou não comer, você está fazendo isso para o Senhor. Você tem a afirmativa e a negativa. Você tem o sim e o não, comer e não comer. Agora, quanto à opinião, Paulo não dá o negativo, Paulo só dá o positivo. Olha o que o versículo 6 diz. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Ele não continua dizendo, quem não distingue para o Senhor o faz. Você percebeu? Então Paulo fala, comer ou não comer, para o Senhor. Distinguir é para o Senhor. E não distinguir? Não tem. E se não tem, o que é que Paulo quer dizer com isso? Quer dizer que nenhum de nós tem o direito de não distinguir entre dia e dia. Você tem que ter opinião formada. Você tem que ter opinião formada. Porque não existe maneira de glorificar ao Senhor sem opinião formada. Percebeu? Não tem maneira de você servir ao Senhor sem opinião formada. Não tem maneira de você servir ao Senhor sem nada na cabeça. Sem opinião no cérebro. Não tem jeito. Deus quer que nós demos as nossas opiniões e que nós formulemos as nossas opiniões, não somente por uma questão de dar testemunho, mas também por uma questão de moldar a nossa própria conduta. Sabe por quê, irmãos? Porque o apóstolo Paulo reconhece mesmo que nós somos muito bons em dar opinião sobre os outros. Olha o que o versículo 10, eu vou pular alguns, mas só para força de argumento. Olha o que o versículo 10 fala. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? O que Paulo está dizendo com isso, em outras palavras? Que nós sempre vamos ter opinião sobre os outros. Sempre. Você pode não ser uma pessoa fraca, ou melhor, forte na fé. Você pode ser uma pessoa fraca na fé. Mas você vai ter opinião sobre o que está acontecendo fora do seu espaço. Mas o benefício da opinião formada, meus irmãos, não é simplesmente que você vai se posicionar com relação ao que os outros fazem, mas você vai se posicionar com relação ao que você faz também. Formar uma opinião é uma defesa do Espírito Santo contra os ataques do nosso próprio coração. Quando Paulo fala de opinião bem formada, não é só esse aspecto de ler a cultura, mas também um aspecto de da gente mesmo se julgar. Por quê? Olha o que diz o versículo 7. Alguém podia ler para mim? 14:7. Percebeu? Ter uma opinião bem formada faz você entender o seguinte: se ninguém te julgasse,
se ninguém te orientasse, se ninguém te admoestasse, você, com uma opinião bem formada, julga a si mesmo na fé. E eu digo para vocês, irmãos, essa prática é uma das práticas mais abordadas das Escrituras, principalmente por Paulo e pelos Salmos, e são coisas que nós não fazemos. Eu acredito que a maturidade na fé é uma maturidade que se verifica não somente pela opinião. Porque, irmãos, o que eu estou falando aqui sobre ideologia de gênero, sobre homossexualismo, sobre poligamia, sobre monogamia, são aspectos basilares da nossa fé. Você não precisa ser um expert em Bíblia para você saber que existe homem e mulher e que você só pode ter uma pessoa e do sexo oposto com a qual você deve se casar. Você não precisa ser um cara bom na fé, mas você precisa ser um cara maduro na fé, ou uma cara madura na fé, para que você mesmo se avalie. E eu acho que esse é o grande problema. Porque todas as vezes que nós avaliamos alguém, é só você ver, o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso coração funciona assim. Quando nós fazemos uma crítica, é para o bem. Quando nós recebemos uma crítica, é um ataque pessoal, frontal. E isso é uma coisa de todo mundo, não é uma coisa minha, uma coisa sua. Todo mundo é assim. Quando a gente critica e com os nossos filhos, é assim também. Vou dar um exemplo para vocês. Minha mãe, e está sendo gravado, né? Depois ela vai ver, mas enfim, ela vai ver mesmo e ela vai concordar comigo. A minha mãe cozinha muito bem. Tipo, muito bem. Fica gravado na posteridade. Minha mãe cozinha muito bem. Mas às vezes, até uma pessoa que cozinha bem coloca sal demais na comida. E você já tentou falar para uma pessoa que cozinha bem que aquele prato em específico não está bom? Você já tentou fazer isso alguma vez? Gente, a gente tem que ter cuidado para fazer essas coisas. Cuidado. E sabe por que eu digo que tem que ter cuidado? Porque quando a gente vai falar, quando a gente dá a primeira garfada e sente, né, aquele impacto do sem sal ou do muito sal, a nossa cara já entrega. Aí a pessoa fala pra gente, o que aconteceu? Tá ruim? Você não vai soltar na frente assim tá. Mas você vai, olha, você tem que ser meio político nessa hora, né? Olha, senhora, o senhor cozinha muito bem. Que hoje parece que a coisa... Você não diz diretamente, mas você vai caminhando, você vai indo para cá, você vai indo para lá. E por quê? Porque essas coisas magoam. A gente é acostumado a fazer um negócio bem feito, mas quando chega uma coisa mal feita, a gente tem medo, a gente tem um receio assim, enorme de chegar para a pessoa e falar... Olha, o negócio tá ruim hoje, viu? O negócio tá complicado, o negócio tá ruim. Eu acho que até o marido e mulher, não cheguei nessa fase ainda, mas até com marido e mulher deve ser assim, né? Você não vai soltar na lata assim, mas você vai dar uma contemporizar. Solta? Então... então tá bom. Então é a experiência de cada um aí que vai falar, né? Oi. Sensacional, né? Então, são coisas, gente, que nós vamos experimentar na nossa vida. E isso é algo do nosso tempo. Mas veja, a gente costuma dizer que nenhuma crítica é tão forte quanto a crítica que a gente faz da gente mesmo. Quando você erra, eu acho que isso tem impacto na vida dos outros, mas tem impacto na sua também. Porque você pensa assim, cara, eu faço isso todo dia. Como é que errei desse jeito? E às vezes você fica uma semana perguntando para si mesmo e tal. E o apóstolo Paulo sabe disso. Então sabe o que ele usa? Ele usa esse aspecto do nosso ser para que a gente use não só como uma questão de orgulho pessoal, mas uma questão de edificação pessoal com Deus. Use a sua opinião bem formada para se julgar. Por quê? Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Ou seja, você não vai e você não tem autoridade bíblica para tomar as decisões que você quiser, a hora que você quiser, sobre você mesmo. Não tem. E como aqui a gente, não é o dateiro, mas a gente dá as imagens o tempo inteiro, eu quero que você veja comigo o quanto a Bíblia fala dessa prática de autoexame o tempo inteiro. Um dos textos mais conhecidos é o texto da ceia. 1 Coríntios 11. Lembra? Examinai a si mesmos, examinai-vos a vós mesmos, antes da participação no cálice. Irmãos, por quê? E sabe o que é o mais importante? Tem hora que a gente faz o nosso autoexame e passa. Tem hora que a gente... não, hoje tá... Beleza, vamos embora. Esse tipo de coisa
atesta a imaturidade. Sabe por que eu digo isso? Porque o texto diz assim, ó, nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. A questão é honestidade, não é você que vai se avaliar, mas é o que você sabe da Bíblia que vai te avaliar. E eu vou te dar algumas opções de análise, de autoexame, tá? Porque na Bíblia, você vai ser examinado por outros dentro da igreja, você vai ser criticado, você vai ser admoestado para o seu bem, é uma coisa que tem que acontecer, mas você também precisa. E aí você vai perceber o grande benefício de Deus ter pensado na igreja exatamente desse jeito. É porque quando o exame dos outros e o seu exame batem, maturidade. Percebeu? Aqui eu não estou falando para você destilar as suas opiniões sobre os outros indiscriminadamente, mas para você usar critérios bíblicos para isso. Bíblia é você falar assim, ó irmão, isso aqui que você está fazendo segundo a Bíblia está errado. Segundo a Bíblia, ok? Não é segundo uma questão de interpretação pessoal da Bíblia, é segundo o que está revelado no texto. Quer ver? Vamos ler alguns textos só para a gente se fortalecer dessa opinião? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, por favor, quem quiser e já tiver achado, já tiver localizado, pode ler para nós. Um deles é o texto da ceia, né? Examinai a vós mesmos, segundo 1 Coríntios 11. Agora esse aqui, e a partir desse aqui eu queria que todo mundo pudesse abrir e ler comigo, tá bom? 2 Coríntios 13, 5. E o 6, Paulinho, aproveita, vou abusar da sua bondade, leia o 6 também. Vamos tentar interpretar e esmiuçar isso aqui? Paulo diz no versículo 5, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Como é que Paulo termina? Um dos grandes perigos do autoexame, meus irmãos, é que a conclusão dele vai ser nota 0. E é por isso que a gente não gosta de se examinar. Porque olha como que o nosso coração é. A gente não se examina para não tirar 0. Aí outra pessoa nos examina biblicamente e dá 0 para a gente. O que essa pessoa vai pensar da gente? Ele está falando isso porque ele não gosta de mim. A gente já virou o jogo e já criou uma defesa. Se você for honesto biblicamente no seu proceder, você vai identificar algumas coisas que não estão como elas deveriam estar. Você vai se dar nota 0. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a gente não faz isso, porque a gente se resguarda disso. Aí quando outra pessoa vem, e biblicamente, eu estou sendo bem repetitivo, para que você não saia por aí criticando os outros, está tudo errado, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é exercício de amor pelo seu irmão na admoestação bíblica. Tá? É isso que eu estou falando. Eu não estou falando para você sair por aí e aproveitar a aula e interpretar errado a aula, dizendo assim, não, agora eu vou sair falando de todo mundo aqui, porque todo mundo vai escutar umas verdades. A gente fala isso, né? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a gente precisa ter opinião bem definida, bem formada biblicamente, para que além de avaliar fora da gente, a gente se avalie também. E é o que Paulo está dizendo. Se a gente tem medo de se autoexaminar, qual é a conclusão dele no final do versículo? Se não é, que já estáis reprovados. Você se dar 0. Tá vendo? E eu digo isso, irmãos, porque a gente tem essa tendência. Tem gente que cozinha muito bem, mas sempre que põe o prato na mesa diz, nossa, isso aqui está ruim, né? E não está ruim, muito pelo contrário. Tem gente que compra uma roupa maravilhosa, se veste e pensa, putz, está faltando alguma coisa. Nós somos críticos com a gente mesmo. É claro que às vezes essa crítica está travestida de uma autocomiseração para que as pessoas nos elogiem. A gente diz que está feio para o outro falar que está bonito, né? Pode ser que sim, mas repare, espiritualmente, não se dar 0 é um problema.
Porque aí você vai se sentir tão senhor de si mesmo e vai viver para si mesmo, que você vai olhar, não tem nada errado, o que está errado aqui? Errado é você que está falando aí. É esse tipo de coisa que a gente faz com a gente mesmo. Irmãos, eu estou falando só do Novo Testamento. O Antigo também tem alguns versículos, principalmente nos Salmos, que vão nos ajudar a entender o quanto essas coisas funcionam. Quer ver um salmo bem conhecido sobre isso? 32. Salmo 32. Vou provar isso para você. Um dos versículos mais famosos do Salmo 32 é o 3. E é esse aí mesmo que eu quero que você leia comigo. Salmo 32, 3. Quem quiser, faça a leitura para nós, por favor. Todo mundo entendeu a leitura do versículo? Todo mundo escutou? Então, agora, eu quero que você pense comigo uma coisa. Se um psicólogo estivesse vendo esse versículo, sabe qual o nome que ele daria para esse fenômeno aqui? Somatização. Sabe o que isso quer dizer? Quando você traduz numa sensação física uma coisa que fica apenas no seu pensamento. É você dar uma condição de visibilidade para uma dor que não se vê. O que o texto está dizendo que está acontecendo? Quando eu calo os meus pecados, os meus ossos envelhecem, ou seja, o meu corpo adoece quando eu não faço o meu trabalho devidamente. Meus irmãos, não confessar pecado, não confessar o erro, não quer dizer que você não tem erros. Quer dizer que você está calando o erro, e isso faz mal. Um mal físico. E olha só como é que o salmista descreve essas dores físicas dele. Versículo 4 fala assim: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Às vezes isso aqui parece um pouco difícil de ser entendido por causa dos termos usados, mas é só você pensar assim. Sabe quando lá no sertão do Nordeste a terra começa a rachar por causa da falta de chuva? Então, o texto está dizendo que a minha animação, o meu vigor, a minha disposição se torna aquilo lá. E qual é a explicação disso? O versículo 4 nos diz qual é a explicação. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Quer dizer, Deus tem uma forma muito especial, meus irmãos, de comunicar a sua graça sobre a minha vida, me chamando ao arrependimento. Uma dessas coisas é o nosso corpo. Se você não está bem emocionalmente, eu não estou dizendo, e aqui de novo, às vezes a gente faz umas ênfases que parece, nossa, o pastor está falando isso de novo, mas é um esforço para não ser mal interpretado. Nem toda doença emocional, depressão, qualquer outra coisa assim, é sinônimo de pecado. Mas algumas são. Porque é isso que o texto diz. E você sabe da sua condição diante de Deus, como é que você está agora. Você sabe. Então, se às vezes você tem passado por isso, pense. Será que não tem alguma coisa sendo calada? Será que não tem alguma coisa para ser mostrada? Irmãos, é o que o apóstolo Paulo, e eu acho que eu já provei o meu ponto. Eu preciso ler mais texto, irmãos, para convencer vocês? Não? Então agora vamos voltar lá para Romanos, por favor. Em Romanos, quando a gente tem o texto aberto aqui diante de nós, o apóstolo Paulo está dizendo exatamente que nenhum de nós vive para si mesmo. Ou seja, eu não sou o critério para saber se eu estou bem. Não sou eu que tenho que dizer se eu estou bem ou se eu estou mal. Quem tem que dizer isso é a palavra de Deus. E eu preciso saber da palavra de Deus para que quando eu esteja mal, eu não diga que estou bem. E para que quando eu esteja bem, eu não diga que estou mal. E a palavra de Deus precisa ser conhecida, irmãos, porque ela tem critérios um pouquinho diferentes dos nossos. Por exemplo, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, o texto todo mundo conhece também, o texto vai falar, por exemplo, assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não vai? Por quê? Porque eles serão fartos. E aí eu digo para você, fome e sede de justiça é uma coisa que o cristão tem, porque o cristão é injustiçado, por causa do pensamento dele, pelo mundo onde ele está.
Se você e eu não temos fome e sede de justiça, é porque a gente está correndo atrás da justiça com as nossas próprias mãos. A gente acha que os tribunais terrenos são meios de justiça dignos como a justiça de Deus, e não é. Por isso que a gente tem fome e sede de justiça. Se um tribunal humano julgasse a nossa causa, daria uma causa improcedente. Agora, se o tribunal divino julgar a nossa causa, aí sim. É esse o ponto. Ainda dentro das bem-aventuranças, você vai ver lá, bem-aventurados os perseguidos por causa do evangelho. Ou por causa da justiça, né? Porque deles é o reino dos céus. Então, muda. A perseguição por parte dos descrentes, segundo a Bíblia, é um sinal de que você está no caminho certo. Não é um sinal de que você está no caminho errado. João 16:33. No mundo passareis por aflições. Quer dizer, a aflição em si mesma é algo que atesta que você está no caminho errado? Não! É algo que atesta que você está no caminho certo. Ok? Agora, as dores emocionais, essas sim precisam ser interpretadas devidamente. São um sinal de que você pode estar no caminho errado. Então é bom que você tenha uma opinião bíblica. Porque aqui, irmãos, o que eu estou querendo dizer, não é que você vai pegar o que eu estou falando e falar assim, o pastor disse que eu estou mal toda vez que eu estiver emocionalmente mal. Eu não disse isso. O que eu quero que você afirme comigo aqui, e isso sim eu quero que você saia daqui bem claro na sua mente, é que a palavra de Deus precisa julgar o seu proceder. Então a honestidade que eu e você temos que ter é de recorrer ao texto bíblico para avaliar a gente mesmo. Isso é ter opinião bem definida. Os irmãos entenderam isso? Os irmãos entenderam isso? Então quem vai definir a beleza do seu status é a palavra de Deus. Outro exemplo, para mostrar como a gente mesmo não é o melhor critério para a gente se avaliar. Quando uma pessoa peca e cai em pecado, no momento em que ela está pecando, ela está triste ou feliz? Eu também acredito nisso. Feliz. Eu acredito que quando uma pessoa está praticando um pecado e vivendo numa conduta pecaminosa, ela não está triste, ela está feliz. Agora veja como isso é uma armadilha na mente. Nós falamos assim, Deus é um Deus de alegria, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus maravilhoso. Então se você está alegre, é porque o Senhor tem te feito alegre. Armadilha. Porque se você estiver se alegrando no pecado, não tem possibilidade de ser Deus o autor dessa alegria. Mas a gente se sente alegre. Eu posto foto, tem 380 curtidas. Eu saio, eu tenho 850 amigos. Eu tiro foto com uma galera sempre porque todo mundo gosta de mim. Eu estou na boa, eu estou feliz da vida. Mas a palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus critica essa conduta. E a gente precisa ter esse tipo de maturidade, irmãos. É a palavra de Deus e não eu que vou dizer como eu estou. Então eu acredito que para a gente encerrar qualquer discussão sobre esse assunto, você precisa chegar e falar o seguinte: se a sua opinião sobre você mesmo estiver diferente da bíblica sobre você mesmo, com quem que você tem que ficar? Quem tem autoridade para dizer como você está, como eu estou, como todo mundo está? É por isso que você precisa da palavra de Deus. O problema, meus irmãos, é que quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais fundo a gente percebe que é o buraco, entendeu? Então a gente sabe que a coisa não é tão simples assim. A gente mesmo resiste a esse exame, mas o texto diz, precisa fazer. Tem que fazer. Pois não. Eu estava torcendo para alguém falar isso. O texto, meus irmãos. Pois é, e é exatamente isso aqui que vocês falaram que eu acho interessante. E eu também já falei isso aqui em outros momentos. Tem hora que a gente ora e a gente pede assim, por exemplo, Senhor, incomoda aquele coração para que ele sinta, para que ele veja. A gente ora assim. Quem já orou assim? Eu já orei assim, muitas vezes. Aí eu pergunto para você, a palavra incômodo, meus irmãos, em si só, ela é uma palavra de cunho pejorativo.
Porque ninguém quer ser um incômodo, né? Já dizia o célebre professor Girafales: não gostaria de entrar para tomar uma xícara de café? Não vai ser muito incômodo? De maneira nenhuma, pode entrar. É isso que a gente vê. Quando a gente pensa em incômodo, o que a gente tem em mente? A gente tem aquela coisa assim de ser um estorvo, de atrapalhar. E aí eu queria perguntar para você: quando Deus recebe essa oração e fala assim: olha, estão pedindo para eu incomodar alguém para que essa pessoa se arrependa, como que você acha que o Espírito Santo vai fazer isso? Porque a maneira humana de incomodar é mais ou menos assim: é entrar na casa dos outros fora de hora, é ser uma pessoa que fala em horários impróprios, é a gente fazer as coisas de maneira indevida. Isso é incômodo no nosso ponto de vista. Agora, como é que o Espírito Santo vai incomodar? Vamos, peraí, um de cada vez. Deixa eu dar preferência aqui pro meu corpo diretivo, no momento, tá? Vamos lá. Muito bem. Dona Esther, a senhora ia falar também? Era isso? Ok. Agora, eu acredito que o princípio está correto. Mas, irmãos, eu quero ser um pouco mais ousado. Você sabe como que eu vejo essa questão do Espírito Santo incomodar alguém? Enquanto calei os meus pecados, Mas aí tem Deus também tira a paz. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você peca, não é muito pouco. Deus vai te lembrar. O Espírito Santo ele vai tocar no seu coração. Eu já ouvi uma pregação, eu não lembro se foi o senhor ou se foi o pastor Marcos, agora eu não recordo. depende, se for boa. É sobre essa questão do incômodo mesmo, a questão, o pejorativo mesmo da palavra incômodo. Deus não vai incomodar, certo? É a lembrança que entra na memória, aquilo que me dá esperança. E o pecado não vai. Segura um pouquinho isso aí. Diga, Adriana. Olha, eu acredito que quando o Espírito Santo quer incomodar alguém sobre isso, primeiro, a gente precisa entender esse incômodo de duas formas distintas. Primeiro, tem um incômodo que Deus faz no descrente e tem um incômodo que Deus faz no cristão, na pessoa que já tem o Espírito Santo. Eu acredito que essa coisa da lembrança é muito mais uma coisa que Deus faz com o crente, tá? Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu acredito que a gente pode unir esses dois polos da seguinte forma: quando a gente fala para Deus incomodar, eu acredito piamente, mas assim, piamente, por experiência minha e por experiência que às vezes as pessoas contam para mim, e também porque eu acredito que isso tem consonância com a palavra de Deus. Deus vai fazer as coisas darem errado. Deus vai fazer você ficar inquieto, Deus vai fazer você perder o sono, Deus vai fazer você perder a paz, Deus vai fazer... Ou seja, Deus vai incomodar. Deus vai ser aquela visita chata que no meio da felicidade vai bater uma sensação de culpa, assim, do nada, modo humano de dizer, sabe? É isso que eu vejo o Espírito Santo produzindo. Irmãos, quando Saul foi rejeitado por Deus, a Bíblia diz lá em Samuel: um espírito da parte de Deus o atormentava. Olha a palavra que o texto foi usando: atormentou. Quando a gente fala para os nossos filhos: pare de me atormentar, ele está sendo aquela voz ali no nosso ouvido: mãe, pai, eu quero, eu preciso, compre para mim, me leva, me busca, me isso, me aquilo. Todo pai sabe isso. Eu imagino, meus irmãos, que a atuação do Espírito Santo é uma coisa interna.
As coisas externas, assim, porque às vezes a pessoa tá lá em pecado, daí ela bate o carro e alguém fala assim, tá vendo? Eu acho que isso é perigoso, tá? Isso é perigoso. Mas o aspecto interno, esse sim, é 100% garantido. É o Espírito Santo. Eu não vou dizer assim, a minha mão no fogo, porque a questão não tem a ver com isso. Mas pelo que eu compreendo, biblicamente, eu acho que dá para a gente afirmar isso. Uma vida sem paz, uma vida inquieta, uma vida cheia de questionamento, é prova de que Deus está levando você para Ele. É o momento em que Deus tira todas as suas esperanças e a única coisa que sobra é o Deus do céu, para você olhar para Ele e falar, Deus, agora é com o Senhor. E eu quero que você saiba disso, porque a história da conversão de todos nós, meus irmãos, não importa o quão fundo nós descemos no poço do pecado, é isso. A conversão é o momento que o Espírito Santo preparou a gente para olhar para cima. Você já percebeu tudo, você entrou em todas as portas, você experimentou todas as coisas que dava para experimentar, você ouviu o carro de funk passando na frente da igreja, você fez tudo isso. Só que aí a única coisa que você sempre soube que estava ali, que era desde então a única resposta, e que explica por que você foi nas outras portas, é porque o único caminho para o Pai é Jesus. E esse é o momento que o Espírito Santo levanta os seus olhos para cima. Eu me identifico muito com o Salmo 121 por causa disso. Eleva os meus olhos para os montes. Veja, eu expliquei isso domingo passado. Jerusalém era uma cidade alta. Então Jerusalém ficava no topo do monte. Não existia nada acima de Jerusalém. Agora, quando as pessoas olhavam para cima e viam um monte, isso passou a ser uma coisa nova. O povo estava exilado, o povo estava em outra parte. E eles começaram a olhar para o monte e pensando, não tem nada além disso. O que eu vou fazer? Aí o escritor diz, o meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Quer dizer, tem uma coisa mais alta do que os montes. E para você achar isso, você precisa olhar para cima. Eu acho que esse é o momento da conversão, esse é o momento do arrependimento na vida de todo filho de Deus. E enquanto você estiver olhando para os lados, como quem diz, não, ainda dá, ainda tem uma resposta. Eu tentei isso, mas eu não tentei aquilo, eu vou ali. Ah, eu já fiz isso e aquilo, mas tem aquele lá, eu vou lá. Enquanto você estiver teimando com isso, não vai ter conversão. O momento da conversão é o momento que você percebe. Para de olhar dos lados e olha para cima. Tá? Não assim. Assim. Então, é isso que o apóstolo Paulo vai. Irmãos, eu tenho um tempo ainda enquanto a sala da Edilene não chega ainda, mas eu queria que a gente pudesse terminar, pelo menos, essa parte aqui, fazendo aquilo que o apóstolo Paulo diz para a gente fazer. Olha só o que diz o versículo 8 agora, de Romanos 14, que é o versículo que a gente vai ler aqui também. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. O que isso significa? Isso significa que a opinião que você tem que ter sobre você mesmo deve ocupar todas as áreas da sua vida. Todas elas. Você tem que se julgar biblicamente, não somente nesses assuntos, entre aspas, mais graves, mas em todos eles. E aqui, irmãos, esse exemplo eu preciso dar. Se eu der só esse, eu já me dou por satisfeito. Se bem agora a Edilene entrar com os alunos dela, não tem problema, mas esse exemplo eu quero dar. Todo mundo aqui, se é protestante, se é calvinista, se é reformado, crê que a salvação é pela graça e não pelas obras. Amém? Certo. Agora, quer saber de uma coisa interessante? Você já se pegou, em algum momento, pensando assim, abre aspas, ontem eu pequei, hoje não estou preparado para ir à casa de Deus. Já se pegou falando isso? Salvação pelas obras. Você está achando que Deus vai aceitar você pelo seu mérito. Isso é um grande peso na sua cabeça. Porque isso te afasta de Deus, não te aproxima de Deus. Todo mundo aqui sabe que salvação é pela fé e não pelas obras. Todo mundo aqui sabe. Mas vai chegar um momento em que você vai olhar para as suas obras e aí você vai pensar, hoje eu posso ir na casa de Deus. E sabe qual é o perigo desse pensamento? É o perigo de você falsamente pensar que o momento em que você está dentro da casa de Deus é o momento que as suas obras comprovam que você é um filho de Deus. Isso nunca vai acontecer de maneira perfeita. Ainda que você não peque externamente, você pecou internamente em muitas coisas. Meus irmãos,
Isso é uma estratégia do nosso coração corrupto de não nos aproximar de Deus. Porque quando eu estou com a minha consciência culpada, a minha tendência é ao isolamento. Mas o que Jesus diz sobre isso? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e Jesus falando, não eu, mas Jesus falando, eu vos aliviarei. Ou seja, a lógica é mais ou menos assim: se você não vir à casa do Senhor, se você não vir à presença de Deus, você vai ter alívio? Não. Mas por que então às vezes a gente pensa, hoje eu não estou preparado? Salvação pelas obras. Às vezes alguém pensa assim, pastor, mas isso não é ser hipócrita? Eu digo para você, o próprio salmista já se pegou pensando isso, e a conclusão dele lá no Salmo 4 foi assim, se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Ou seja, quando o Senhor olha para nós, Ele olha para Cristo. E Ele olha para a justiça de Cristo sobre mim. E Ele me aceita. Não são as minhas obras. Tire esse peso da sua cabeça. Porque esse peso não é de Deus. Esse peso não é bíblico. E isso, ao contrário do que a sabedoria popular afirma, não é ser coerente. Isso é ser antibíblico. Porque você aceitou o sacrifício de Cristo pela fé. Você vai continuar vivendo pela fé. Então, pare com esse negócio de isolacionismo. Isso não faz bem para você. E é como eu disse ontem, aqui para os jovens e para as mulheres. A sua vida de oração vai estar seriamente comprometida se você não está submisso diretamente à palavra de Deus. Primeiro vem submissão, depois vida de oração. E é isso que eu queria que você lembrasse. Salvação pela fé, meus irmãos, implica em viver pela fé. E viver pela fé implica em focar em Cristo. Quando Deus salvou você, quando Deus me salvou, Ele jamais pensou que a partir do momento que Ele salvasse, esse aqui eu aposto nesse aqui. Esse aqui vai longe. Deus nunca pensa isso da gente. Porque do contrário, por que Cristo teria que morrer? Esse é o ponto. Se você e eu fôssemos capazes de atender aos princípios e às exigências da lei de Deus, não precisaria de alguém morrer no meu lugar. Não precisaria. Então, eu acredito que a sua comunhão vai ser muito mais saudável quando você admitir a culpa perante Deus. Porque ao contrário do que se pensa por aí, sofrer sozinho não é admissão de culpa. O sofrimento advém do fato de que nós estamos negando a culpa até o último osso, porque a gente está tentando achar outra explicação, além dessa, para que a gente trate as coisas. E eu quero que você saiba disso. Deus não se engana a meu respeito, nem a seu respeito. Toda vez que a gente falha... Olha, irmãos, essa é uma coisa que... eu espero que eu falar isso, que se quem sabe não te convencer disso agora, pelo menos abra um debate na sua cabeça, para que depois a gente venha a ler a Bíblia, para que eu possa provar isso para você. Mas, assim, eu não quero que você saia daqui pensando, tá? Eu não quero que você saia daqui com algum tipo de pensamento relacionado à hipocrisia, quando eu falo sobre isso. Porque às vezes algumas pessoas falam assim, eu não sou hipócrita. Então eu não vou, eu não sei o que. Gente, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com honestidade. Isso é desonestidade. Deus não se engana a nosso respeito. Deus não, em momento nenhum, Ele pensou que a salvação era uma salvação que aplacaria os nossos erros. Porque a gente pensa isso, toda vez que a gente erra, e eu já me peguei pensando isso, você já se pegou pensando isso, e isso acontecia muito quando eu era mais novo. Eu pensava assim, toda vez que eu pecava, eu pensava, Deus deve estar olhando para mim decepcionado, pensando assim, eu fiz tudo para salvar esse miserável, ele está aí pecando de novo. Isso era o que eu pensava quando eu era mais novo. Hoje eu não penso mais, porque eu descobri uma coisa, que salvação é pela fé, e não é por obras. Não pense você que o seu erro pega Deus de surpresa. Foi por isso que Cristo morreu por você e não você mesmo foi o sacrifício pelo seu próprio pecado. Então, abandone esse tipo de pensamento e agarre a cruz, porque aí você vai viver uma forma muito mais leve na presença de Deus. Mas onde que entra a culpa do pecado por causa disso? O que você deve fazer com a culpa? Se a sua culpa te conduz para a cruz, caminho certo. Se a sua culpa te conduz para o isolamento, caminho errado. Caminho errado.
Tá certo? Como que a gente lida corretamente com essas coisas? Se sentiu culpado? É cruz. É Jesus. É arrependimento. É mudança de vida. Foi para longe? Você está se avaliando por você mesmo. Caminho errado. Certo, irmãos? Eu vou ter que falar isso e forçosamente terminar, mas se semana que vem você voltar aqui e falar, pastor, volta lá naquele assunto lá, eu volto. Não tem problema. Mas pelo menos hoje eu abri o debate. Deus abençoe você.